Inicialmente, eu gostaria de agradecer a um grande grupo que colaborou na elaboração desse sistema de assimilação de dados oceânico. Ele foi voltado para o modelo HICOM. O modelo HICOM, que é um modelo oceânico global, ele tem essa peculiaridade de ter coordenadas híbridas. E então o nosso sistema de assimilação foi desenvolvido muito em função dessa natureza da coordenada vertical híbrida do modelo HICOM, que ele tem coordenada Z, isopicnal, que é de densidade, e coordenada sigma Z, para regiões de águas rasas. Então, ao longo do tempo, nós desenvolvemos esse trabalho de construir um sistema de previsão oceânica para a Marinha do Brasil, para ser operada pelo Centro de Hidrografia da Marinha. E ao longo dos anos, desde 2007, no escopo da rede de modelagem e observação oceanográfica, nós desenvolvemos esse sistema. O sistema foi desenvolvido pelo grupo da UFBA ao longo do tempo. Então, menciono aqui, por exemplo, pessoas muito importantes nesse desenvolvimento. Foi o Vitor, foi um programador que nós tivemos hoje, que nós perdemos para a iniciativa privada. Ele hoje está trabalhando em programação numa empresa que oferece, inclusive, cursos para programadores. O Davi Miak foi meu aluno, fez doutorado em Reading e depois foi meu aluno no mestrado, doutorado em Reading, e hoje ele está no UK Met Office. Rafael Santana também trabalhou na Remo, hoje está finalizando o doutorado dele na Nova Zelândia. O Alex também trabalhou conosco muitos anos, foi para a Espanha, trabalha hoje em operação oceânica nas Ilhas Baleares. E o Leonardo Lima, que foi meu aluno de mestrado, aluno de doutorado do Luciano Pezzi, está na Itália, em Bolonha. Então, aqui, queria chamar a atenção que esses cérebros todos que nós perdemos aqui, é um grande orgulho que eles estejam indo muito bem lá no exterior, mas para o nosso desenvolvimento no Brasil foi uma grande perda. Você formar alunos, formar mão de obra tão qualificada e depois eles irem para o exterior é muito difícil. Então, fica aqui o alerta que o Monan tem que realmente se preocupar com essa questão de consolidar e dar oportunidade para a nova geração de pesquisadores, principalmente em assimilação de dados oceânica, que tem tão pouca gente trabalhando. Bom, eu queria mencionar também o Ocean Predict, que é o herdeiro do Godai Oceanview, que é o herdeiro do Godai, foi um projeto implantado em 98 para desenvolvimento da oceanografia operacional no mundo. E a Remo, em 2010, entrou no projeto o Godai Oceanview, que foi o herdeiro do Godai. O Godai foi de 98 a 2008. Em 2010, nós entramos já na segunda fase desse projeto, que era o Godai Oceanview. E agora, desde 2010, nós participamos desse projeto internacional, que é um excelente fórum para troca de informações concentradas em assimilação de dados oceânica. Também tem um grupo de trabalho em assimilação de dados acoplada, mas a ênfase ainda é em assimilação de dados oceânica. E esse grupo Ocean Predict, ele é ativo e foi uma forma que nós conseguimos de ter uma colaboração internacional sendo admitidos nesse grupo. Bom, sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho sobre a Remo, só um slide, sobre experimentos e os futuros planos que nós desejamos desenvolver. Bom, aqui é simplesmente para dar uma visão geral do que nós queremos construir, uma visão geral do nosso sistema, o atual e uma perspectiva de futuro. Então, a Remo foi constituída com o apoio da ANP e da Petrobras. Inicialmente, havia envolvimento da USP, do IAPM, mas, ao longo do tempo, ficamos somente com o CENPES, o próprio CENPES apoia, o FRJ e a UFBA, e o CHM, que é o nosso centro operacional. Então, o foco da nossa previsão é na América, no Atlântico Sul, e nós utilizamos aqui um sistema de interpolação
sistema de interpolação ótima por conjuntos, então é mais sofisticado do que o método de interpolação ótima que o João acabou de apresentar para o modelo de unidade do solo que ele está usando. E a diferença aqui é que a nossa matriz de covariância, ela é estimada, a de covariância dos erros do modelo, é estimada em função de um conjunto de estados do modelo. Esse conjunto, entretanto, diferentemente do Ensemble Common Filter, é um conjunto proveniente de uma integração realizada a priori. Isso torna ele, então, mais barato, porque no caso do Ensemble Common Filter, você tem que fazer um conjunto de previsões e usar esses estados previstos para estimar a matriz de covariância dos erros do modelo. No caso do Ensemble OI, você visita os estados do modelo de uma integração realizada a priori, uma integração normalmente de uma rodada livre do modelo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, por exemplo, uma integração que foi de 2008 a 97, ou melhor, de 97 a 2008, e aí, de cada ano, por exemplo, digamos que nós queiramos fazer a simulação no dia 1º de janeiro. De cada ano dessa simulação livre, nós selecionamos 11 membros. Então, com esses 11 membros multiplicado pelos, aqui seriam então 12 anos, não é? Daria 132 membros, que o que a gente usa em torno de 126 membros, usamos nunca menos de 100, ou já usamos 96 também, mas procuramos usar sempre mais de 100 membros. Então tem um número mágico aí que o Geir Evensen, que é um guru da área de assimilação de dados oceânica, propôs, que seria um número mínimo de 100 membros para se usar no Ensemble OI. No caso do Ensemble Common Filter, um número menor de membros pode ser empregado, é muito comum usar 30 membros, que equivale mais ou menos ao mesmo número de loops que o 4DVAR, que o João já mencionou anteriormente, utiliza. Os inner loops e outer loops somados em torno de 30 loops internos e externos poderiam prover essa minimização do funcional no 4DVAR. Então, aqui a equação é da OI, que já foi apresentada pelo João, e esse desafio é a matriz B, então, representar de fato os erros do modelo. Então, se o modelo tem um grande viés, essa matriz de covariância ela tem riscos de não ser uma boa representação dos erros do modelo. De qualquer forma, é o que é feito e você utiliza essa matriz de covariância. Aqui tem várias publicações que nós fizemos ao longo do tempo, não são todas, mas só para dizer que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, muito baseado no trabalho de Shizu, que nos ajudou muito, os dois nos ajudaram muito a construir essa primeira versão desse nosso sistema de assimilação de dados que nós chamamos de rodas, né? O RAMO, Ocean Data Assimilation System, que é o sistema operacional na Marinha do Brasil. Hoje a Marinha do Brasil ela provê previsões de 3 a 5 dias nesse domínio do Atlântico, com um modelo de 1/4 de grau, e tem duas grades aninhadas, uma de 12 avos de grau e uma com 24 avos de grau. Essa de 24 avos ela tem também maré, as outras não têm maré. E essa previsão da Marinha usa uma versão simplificada do Rodas, onde essa matriz B ela é uma matriz que não é revisitada para cada dia da assimilação, como nós fazemos aqui na UFBA. Então, você nota que essa técnica permite que você capture muito bem a variabilidade sazonal, né? A variabilidade, na verdade, intrasazonal do oceano, mas de uma forma climática, porque nós não visitamos o erro do dia, mas simplesmente uma variabilidade intrasazonal. E a matriz que está na Marinha do Brasil, ela é parametrizada para capturar mais uma variabilidade sazonal, ou seja, essa matriz B, ela tem 12 matrizes B pré-calculadas, com estados do modelo baseados como se fossem médias mensais da matriz de covariância, que são pré-estabelecidos, então tenta otimizar o custo computacional com essa simplificação do cálculo da matriz B. Então, nessa técnica aqui, nós temos muito I/O, porque para cada assimilação nós temos que ter na memória, ler esses 126 membros, e tem técnicas que o Vitor ajudou a construir para minimizar esse custo. Enfim,
tem duas grades operacionais hoje na Marinha do Brasil. Essa grade daqui, que antes cortava aqui ao sul da África do Sul, com 12 avos, ela foi estendida para até Madagascar, essa região daqui, e ela ficou com o domínio todo de um 12, ou seja, a área, o domínio com 1/4 de grau foi transformado em um 12 avos de grau, e a área do 1/24 foi expandida para conter toda essa chamada meta-área 5 do Oceano Atlântico Sul e Tropical, que é de grande interesse da Marinha do Brasil por acordos internacionais que a Marinha tem em fiscalizar e dar assistência de busca e salvamento, etc., para ocorrências nessa região. O sistema da Marinha e o RODAS, eles podem assimilar campos de temperatura da superfície do mar, campos altimétricos de anomalia ou de própria altura da superfície do mar, a própria SSH, e também perfis verticais de Argo, de temperatura e salinidade do ar. A Marinha do Brasil não assimila hoje XBTs nem os dados das boias do Pirata, não é? Mas o RODAS é capaz de assimilar todas essas grandezas. Então, por exemplo, aqui nós fizemos um esforço de fazer uma reanálise de 11 anos, ainda sob o apoio da Petrobras, que foi finalizado no iniciozinho de 2021, e que depois dessa falta de apoio da Petrobras, apesar de a gente ter tido muito sucesso, nós estamos muito carentes de infraestrutura, e essa participação aqui com o INPE, ela vem muito a calhar com uma demanda do INPE e com uma própria necessidade nossa de ter mais infraestruturas e colaborações dentro do Brasil. Então, nessa reanálise de 11 anos que nós fizemos de 2008 até 2018, nós já usamos essa grade expandida do RODAS, com 32 camadas verticais, e assimilamos TSM, SSH gridada, né, que é a altura do nível do mar gridada do aviso, porque era uma reanálise, nós não precisávamos ler o dado ao longo da trilha do satélite, e assimilamos também quase 14 mil perfis TS de XBTs, 1.700 perfis de temperatura e salinidade de CTDs, os dados das 8 boias do Pirata, e também 45 mil e tantos dados de temperatura e salinidade do Argo. E para a gente assimilar no Raikon esses dados de somente perfis de temperatura, nós criamos perfis de temperatura sintéticos, semelhantes ao que o João fez para, dada a umidade relativa e a temperatura do ar em 2 metros, construir dados sintéticos de umidade do solo em 3 camadas. Então, nós fizemos também uma regressão muito bem feita para poder ter um polinômio para cada uma dessas sub-regiões e conseguimos assimilar. Então, aqui é o conjunto total de observações do Argo, feitas nessa reanálise, e aqui as várias linhas de XBT em vermelho, em CTD em verde, e aqui as boias do Pirata também colocadas, que foram assimiladas. Os resultados nossos mostram que nossa rodada livre dava um erro médio de temperatura da superfície do mar em torno de 1 grau Celsius, sendo que os maiores erros aqui na região da confluência Brasil-Malvinas. Aqui não tem jeito, onde tem maior variabilidade é onde há maior erro. E aqui, com o nosso sistema de assimilação de dados, nós conseguimos reduzir essa média na área, ao longo do tempo, claro, em 0,5 graus Celsius. Nós reduzimos em 50% o erro do modelo com a assimilação. E aqui nós estamos falando não do erro da análise. Nós pegamos, em todas as avaliações que eu vou mostrar, nós pegamos somente as previsões seriam de um sistema previsor, entre aspas, porque nós assimilamos somente a cada 3 dias. Então, de 0 a 24, de 24 a 48, 48 a 72 horas, onde nós teremos o background da próxima assimilação, foi o período que nós fizemos a avaliação. Então, nós estamos aqui avaliando a nossa previsão, entre aspas, de 72 horas em relação às observações. Então, essas observações que nós usamos aqui na comparação, elas podem ser consideradas, digamos,
não de forma cristalina, mas observações independentes. O que eu quero dizer como independentes é que essas observações não entraram diretamente no nosso sistema de assimilação, elas entrarão somente no próximo ciclo de assimilação, que foi feito de 3 em 3 dias. E aqui é uma referência internacional da nossa reanálise, onde aqui é o Heiko Enikoda, que é um sistema consagrado, inclusive empregado pela própria NOAA, através do RTOFs, na previsão operacional oceânica que eles têm lá, e o erro deles também em torno de 0,5 graus Celsius para a TSM. Aqui são correlações da altura da superfície do mar. Você nota que a rodada livre ela não consegue colocar as cristas e os cavados em fase com as observações, ou seja, tem correlações, inclusive negativas, né? Negativas de 0,8, 0,6, não é? E a correlação média da altura da superfície do mar observada com a rodada livre é em torno de 0,24, e que é muito baixa. Então, quando nós assimilamos, nós conseguimos trazer isso aqui para 63%, enquanto que o Enikoda deu 0,6. Então, o nosso sistema está mais ou menos no nível de um sistema consagradíssimo, que é uma referência internacional. Isso também indica que nós podemos melhorar muito ao longo do tempo para até a gente atingir, aí, quem sabe, correlações de 90% com um ajuste maior. É muito difícil assimilar dados altimétricos nos modelos oceânicos, porque os dados altimétricos, eles, obviamente, observam o estado termolino do oceano real. E o modelo, ele tem um estado de temperatura e salinidade que, claro, tem viés. Então, quando você assimila um perfil vertical de temperatura e salinidade e você corrige a estrutura térmica e salina do teu oceano, você muda naturalmente a altura da superfície do mar. Então, quando você assimila um dado de perfil vertical de temperatura, você tem uma dificuldade de estimar a própria altura da superfície do mar, porque ela está mudando ao longo da integração. E quando é um tanto complexo, infelizmente não posso adentrar muito nos detalhes, mas fica aí o alerta de que essa é a primeira grandeza que nós tentamos assimilar no âmbito da Remo, e ainda é a grandeza que nós mais brigamos ainda para conquistar. Aqui, comparações do Enikoda e do GLORIS, que é uma análise do sistema Mercator Ocean, da França, que é talvez o melhor sistema de assimilação de dados hoje internacional. E nós temos aqui um perfil vertical de RMSD de temperatura, com a profundidade até 2.000 metros, pegando todas as observações disponíveis aqui, aquelas 45 mil e tantas perfiladores Argo que nós podemos verificar, e aqui o perfil do RMSD de salinidade. Então, você nota que a rodada livre tinha um viés imenso, não é? Aqui na região da termoclina, erros em torno de 5 graus Celsius, não é? Esses erros são dramaticamente reduzidos. A nossa reanálise aqui botou o erro pico em torno de 2 graus Celsius, sendo que a média em toda a coluna foi em torno de 1,4 graus Celsius, a média vertical de 0 a 2.000 metros. Aqui embaixo a salinidade, nós também reduzimos bastante na região da aloclina, mas ainda estamos pior do que o GLORIS e o próprio Enikoda na temperatura. Mas para a salinidade nós ganhamos do Enikoda, né? Aqui o erro do Enikoda está em azul, eu botei a nossa reanálise aqui, na verdade o Enikoda é essa linha azul que está aqui, eu botei a seta errada, desculpe. E a reanálise nossa é a curva verde, né? Então você nota que o GLORIS tem uma salinidade, um erro de salinidade bem menor, mas o Enikoda tem um erro de salinidade maior do que o que nós conquistamos com a nossa reanálise. Aqui um outro experimento onde nós fizemos 48 previsões, entre aspas, porque eram hindcasts, na verdade, de 30 dias. Então, nós aqui estendemos o nosso período de previsão para 30 dias e analisamos como os erros de SST e as correlações de SST, os erros de anomalia da altura da superfície do mar
e as correlações da anomalia, da altura da superfície do mar se desenvolvia ao longo dessa média de 48 previsões de 30 dias. Então, aqui tem o horizonte no eixo X de 30 dias. Nós temos aqui o erro da rodada livre, bem clarinho, não sei se conseguem ver. O erro da temperatura, da TSM, aqui o erro da SLA. E aqui a persistência, que é nada mais, nada menos do que você manter a condição inicial como sendo a previsão válida para o horizonte de 30 dias, avaliada a cada dia. Então, a persistência tem um erro muito maior do que a nossa previsão, o nosso hindcast, formado de 3 em 3 dias. Aqui dá para ver as oscilações, né? A cada 3 dias nós fazemos a nossa assimilação e nós validamos, na verdade, esse resultado com a nossa análise. Nós não validamos contra os dados observados, tá? Então, nós validamos contra a nossa análise. Então, tem essas pequenas oscilações aqui associadas a esse ciclo. Agora, aqui nós temos um chute de 30 dias para o futuro. Então, você nota que mesmo em 30 dias para o futuro, nós temos um skew que é muito melhor do que a persistência e muito melhor do que a rodada livre, que tem a variabilidade natural do modelo. Em termos de correlação, nós cruzamos aqui, a nossa hindcast também fica muito superior, correlações com TSM da ordem de 95% ao final de 30 dias, e a mesma coisa para SLA, ou seja, esse resultado que foi publicado em 2019, ele indica que o nosso sistema vale a pena gastar as horas de CPU e todo o esforço humano para manter essa previsão no ar, porque ela tem skill melhor do que manter a persistência. Bom, ainda em relação a outros experimentos, tem essa coisa aqui do meu painel que não está permitindo ver muito bem, mas aqui nós fizemos ainda uns experimentos de OSE. Né? O que é o OSE? O OSE são os experimentos de sensibilidade às observações. Qual é o objetivo do OSE? Ele identificar a importância relativa de cada sistema observacional à qualidade da análise e à qualidade da previsão. Então, nesse experimento, nós fizemos a seguinte coisa: nós fizemos a assimilação de todas as grandezas de TSM, SLA e perfis TS, e aí depois começamos a negar uma. Depois eliminamos do nosso sistema o Argo e refizemos a integração sem o Argo. Depois refizemos a integração sem os dados altimétricos. Depois refizemos a nossa integração sem os dados de TSM. E aí verificamos o impacto e a importância que cada um dessas observações ou desses sistemas observacionais tem na qualidade da análise. Aqui não dá para discutir os detalhes, mas dá para ver que, basicamente, resumindo, que o campo de SLA ele tem um grande impacto também na TSM, ou seja, a SLA e a TSM se complementam entre si, e nesse resultado aqui do perfil vertical de Argo, esse resultado aqui à direita, que mostra o erro dos sistemas, o nosso sistema sem o Argo, esse sistema verde, essa linha verde, que tem um erro maior, inclusive nessa região da haloclina, maior do que a própria rodada livre. Ou seja, o fato de você estar segurando a salinidade do modelo e depois negar o Argo, mantendo as outras observações de altimétricas e de TSM, acaba tendo correlações espúrias entre os dados de superfície com a salinidade na subsuperfície, que acaba degradando a qualidade da análise na subsuperfície. Então, um dos resultados importantes que já corroborava com a literatura era de que para você manter o estado termoalino do modelo bem seguro, é fundamental você ter os perfiladores Argo mostrando a subsuperfície do oceano. Aqui é um outro experimento onde nós colocamos XBTs. E nesse experimento, aqui são correntes geostróficas calculadas através de perfis de temperatura lidas nessa linha MOVAR, que é a linha aqui que fica entre essa linha daqui, entre o Rio de Janeiro e Vitória Trindade, essa linha daqui. Então, essa linha de XBTs é uma linha de alta frequência e de 4 vezes por ano,
e de alta densidade espacial. E assimilando esses dados durante um evento de amostragem, obviamente, eles têm essa estrutura de velocidades, onde azul é para sul e vermelho para norte. Então, nota que há uma estrutura bem complexa de giros, né? De circulações ciclônicas e anticiclônicas que estão ocorrendo aqui nessa camada superficial do oceano até 400 metros, e aqui está lido ao longo da linha. Esses pontos aqui são os pontos de observação do XBT. Quando você observa a rodada livre, ela não captura em nada essa variabilidade. Mesmo o rodas, sem a linha de XBTs, tem dificuldade de capturar. Algumas estruturas são capturadas, mas não o detalhe que você consegue capturar na linha de baixo, quando você inclui, de fato, o XBT. Então, isso indica que, para você mostrar a variabilidade ocorrendo no Brasil, é fundamental que você tenha essa linha sendo amostrada, porque o modelo livre ou o modelo sem esses dados não consegue capturar essa variabilidade. Tem outros esforços que nós estamos hoje trabalhando, que é com o SWOT, que é uma nova observação que estará disponível a partir de dezembro, vai ser lançado um satélite, onde ao invés de você ler o dado ao longo da trilha do satélite, que é um dado colinear, onde você tem amostragem a cada 7 quilômetros, então, por exemplo, em 1.200 quilômetros de amostragem, você tem cerca de 200 pontos, um pouco menos, né? Você vai ter agora um espaço observacional de um retângulo com 50 quilômetros para um lado e 50 quilômetros para o outro lado, e você vai ter, então, uma quantidade de dados imensa. Em vez de ter 1.200, em vez de ter 200 dados ao longo da trilha do satélite, você vai ter agora cerca de 26 mil dados ao longo de cada track. Ou seja, vai ter um impacto imenso no espaço observacional. E nós já estamos trabalhando nisso para poder prover a Marinha do Brasil com essa tecnologia para quando os dados vierem a serem disponibilizados, a gente já poder estar preparado para assimilar operacionalmente. Então, fizemos aqui vários experimentos, infelizmente meu tempo já estourou e eu tenho que correr, mas nós conseguimos aqui, usando dados sintéticos, não é? Do SWOT, simulando os erros do SWOT, inclusive, levar a ter um impacto comparando a assimilação de todos os dados disponíveis com os dados colineares, inclusive, quando você inclui o SWOT, nós conseguimos aumentar a nossa correlação em relação ao experimento que não tinha o SWOT. Então, é um experimento puramente com dados sintéticos esse. E aqui também experimentos de salinidade da superfície do mar, que é muito interessante para estudar o aporte de água doce dos rios, como é que ele influencia na temperatura, na salinidade. Aqui uma assimilação da importância do pirata, não é? Aqui é uma importância, aqui são duas boias do pirata, que localmente tem um grande impacto. Nós ainda estamos avaliando como é o impacto do pirata em termos espaciais. E aqui na construção do nosso Ensemble Common Filter, que nós já fizemos uma implementação com apenas 11 membros, fizemos uma outra implementação com 30 membros também, mas infelizmente nós perdemos o nosso storage, que tinha 175 tera de dados, nós perdemos 100% do storage, e com isso nós jogamos assim, trabalho de anos e anos a fio. E como é que você vai backupar 170 terabytes? Né? Nós contávamos com o nosso sistema de RAID, houve uma quebra simultânea de 3 discos rígidos, inclusive o nosso sistema de dados, então, perdeu os endereços, então perdemos tudo. E aí o nosso Ensemble Common Filter, que estava pronto para ser rodado, acabou que foi perdido, e nós estamos, então, tentando recuperar. Então, para finalizar, nós temos aqui que o Rodas, nós consideramos que ele esteja muito bom para operação, apesar do Ensemble AI ser um método relativamente simples, para operação ele é muito viável, não é? Então, o estado da arte hoje na metodologia são os métodos 4D VAR, os métodos híbridos, mas o NOI ainda tem muito a dar em termos operacionais, que nem sempre a melhor metodologia matemática é a que dá melhor resultados práticos, não é? Então, temos que ter um pouco pé no chão e viabilizar também a questão operacional. Outra coisa é que o Rodas ele pode ser implementado em qualquer modelo oceânico, que é basicamente o Rodas lê matrizes
de covariância de erro, lê e calcula elas, mas na verdade ele lê estados do modelo, lê, que pode ser de qualquer modelo, né? Calcula as matrizes de covariância dos erros, lê as observações e os erros das observações. Então, ele é basicamente um sistema, como o João falou, de álgebra linear. Então, ele pode ser implantado em qualquer sistema e nós estamos hoje lutando para implantá-lo no ROMS. Tá? Futuramente, quem sabe, podemos implantá-lo no MAM 6 dentro do esforço do Monamo. E podemos também estamos trabalhando com o Ensemble Common Filter, e se a gente conseguir conquistar o Ensemble Common Filter, podemos fazer um híbrido do ENOI com o Ensemble Common Filter. Temos 2 projetos hoje submetidos, um do BRICS e o outro com o GUS Brasil. O do BRICS é para a gente encarar algo que nós não sabemos, assimilação de dados de gelo marinho, nunca fizemos. Então, nesse projeto que está submetido, eu declaro claramente que é um projeto de transferência de tecnologia, onde os chineses se propuseram a nos ensinar a fazer assimilação de gelo marinho, e nós gostaríamos de incorporar, então, essa tecnologia, junto também com os russos, que têm uma grande capacidade operacional de observação, incluindo o Oceano Profundo. Então, esse projeto do BRICS é um projeto de transferência de tecnologia para nós e contribuição na análise dos resultados em modelos acoplados e modelos oceânicos voltados para a relação entre gelo marinho e circulação profunda no Oceano Atlântico Sul. E fizemos agora recentemente um projeto para o edital do CNPq, o GUS Brasil, onde temos uma ação transversal, que é um projeto de cunho eminentemente observacional, mas nós estamos propondo uma assimilação transversal para fazer experimentos que nunca foram feitos antes com o GUS, ou seja, qual a importância relativa do pirata, qual a importância relativa do peniboia, qual a importância relativa do Sincosta, não é? Todas essas observações que fazem parte do GUS Brasil, do MOVAR, para a gente fazer OSES e OSSES, propor novos sistemas de monitoramento como gliders, etc., que possam aprimorar a nossa qualidade da análise para estudos de clima e para a previsão operacional. Então, aqui estamos também começando essa parceria com a CEPETEC e espero que ela seja longa e próspera. Muito obrigado, desculpe pelo tempo excessivo.